Imagine ter a oportunidade de entrevistar um alienígena e ver o que ele tem a dizer para a humanidade. Isso ocorreu em uma espécie de documentário catalogado, onde um alien teria chocado o mundo revelando coisas que muitos de nós não gostaríamos de ouvir. Vamos entender esse caso com detalhes, então já deixa o seu like, não se inscreva de se esquecer e vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Evolução da espécie. No nosso vídeo de hoje eu vou falar de uma entrevista que teria origem no curioso projeto Blue Book. Para quem não sabe, esse projeto é uma série de estudos realizados entre 1952 até 1970 pela Força Aérea dos Estados Unidos. O objetivo inicial dos estudos era entender sobre diversos fenômenos ufológicos e saber se eles possuíam algum grau de periculosidade para a humanidade, basicamente se era perigoso para nós. De forma mais resumida ainda, se havia mesmo alienígenas e se eles queriam dominar o mundo, o que seria muito assustador, principalmente porque não teríamos tecnologia suficiente para suportar um ataque em massa, né? Alguns ufólogos dizem que desses estudos saíram comprovações cabais de que os alienígenas realmente existem, sendo a maior prova a entrevista que eu vou mostrar para vocês. Ela teria sido feita em 1962 com um ser muito parecido com os Grey, esses que são uma espécie de extraterrestres com grandes olhos e uma cabeça igualmente perceptível, além da pele acinzentada que dá nome a esses indivíduos. Porém, logo no início dessa entrevista é que temos nossa primeira surpresa. O humanoide que fala à câmera não é um extraterrestre que veio dos confins do espaço para espiar a humanidade. Quando o agente por trás das câmeras pergunta sobre a origem do alien, ele responde que é da Terra. Consegue parar pra pensar, família, que isso é basicamente um terráqueo como nós? Difícil entender essa parada aí, né? Apesar do baque inicial, a explicação que o alienígena deu é muito simples. Ele relata que as suas origens provêm da humanidade, que nós somos os antepassados dele. Ou seja, basicamente essa figura humanoide é o nosso futuro. E é nesse momento que a entrevista revela um segundo grande baque. Como aquela criatura pensante pode ser o nosso futuro se ela está sendo entrevistada em 1962, né? Apenas através de uma viagem no tempo isso seria possível, né? E, bom, família, essa foi a resposta do alienígena, tá? Para fins de observação, o humanoide voltou ao passado para estudar os seus antepassados. Porém, algo deu muito errado e ele acabou capturado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. Por conta disso, em toda a filmagem é possível ver que o alienígena está sempre cabisbaixo. Ele sempre demonstra empatia e um tom de tristeza. Mas apesar de toda essa melancolia, o humanoide continua a responder todas as perguntas feitas pelo oficial, que está, claro, sempre atrás das câmeras. Até mesmo aquelas perguntas que exigem uma compreensão que vai além do que a humanidade possui. A origem de tudo. Uma das perguntas na entrevista é sobre a origem de todo o sentido da vida. O oficial pergunta ao alienígena se ele sabe o que deu início ao nosso universo, e em um primeiro momento o viajante do futuro prefere não responder. O humanoide argumenta que nós não teríamos a capacidade de compreender e aceitar essa origem, principalmente por nossa bagagem cultural. Porém, após pedir com certo jeitinho militar, o alien começa a falar tudo sobre o início do universo como o conhecemos. E querem saber a resposta? Segundo ele, não existe uma entidade divina que teria gerado tudo isso, não teria existido religiões ou sequer um evento proposital que tenha gerado o nosso universo. A resposta do alienígena é que somos apenas o acaso de uma série de fatores. Um acidente nos colocou na trilha do que chamamos de vida. Acham isso complexo? As coisas pioram quando o oficial pergunta sobre o sentido da vida, sem entender como poderíamos não ser importantes na história do universo. O agente toma um tom furioso para as próximas perguntas, e o alienígena sempre responde dizendo que a humanidade não tem como entender isso, pois estamos apegados ao que podemos chamar de razão para viver. O alienígena diz que não há um sentido para a vida, que o universo não se importa se vivemos ou não. Como tudo teria começado com um acidente, tudo também pode terminar como um acidente. Ele cita que coisas muito maiores do que nossa existência podem acontecer para acabar com ela, como um meteoro cair na Terra ou um sol explodir em uma supernova. São alguns desses exemplos que ele citou. O único motivo real para a vida é viver.
sem mais mistérios ou planos divinos. E fica a pergunta, vocês buscam aproveitar a vida ao máximo? Eu espero que sim, porque de acordo com um humanoide do futuro, o fim da nossa espécie estaria muito próximo. O fim da humanidade. Bom, segundo o humanoide, o fim estaria próximo e também não daria para evitá-lo. Isso era iminente em 1962. E hoje em dia estaríamos mais perto da extinção da nossa espécie do que a gente imaginaria, né? O alienígena disse na entrevista ao governo americano que em pouco mais de meia década, ou seja, entre 50 ou 60 anos a partir daquela data, uma guerra nuclear iria acontecer. Esse seria o fim da humanidade, que veria o último 1 milhão de habitantes evoluir para o que aquele humanoide era. De forma resumida, dentro de poucos anos, poderemos ver um movimento de checkmate para nossa espécie. E para alguns, os primeiros passos no tabuleiro já foram dados. Fugindo um pouco da entrevista agora, família, cada vez mais acredita-se que a Rússia poderá invadir a Ucrânia, por exemplo, que tem laços fortes com o restante da Europa e principalmente os Estados Unidos. E quais são os dois países com os maiores arsenais nucleares do mundo? Rússia e Estados Unidos, ambos protagonistas da Guerra Fria, e que poderiam voltar a um duelo mais feroz graças aos seus poderes armamentistas. Talvez houvesse um jeito de salvar a humanidade, mas é difícil dizer se isso seria possível em tão pouco tempo, né? Respostas para um futuro incerto. De acordo com o humanoide, a única forma de salvar a humanidade seria mantendo a estrutura da democracia intacta. Tudo isso para fugir do que o alienígena chamou de dogma. Segundo ele, esse dogma é baseado em conceitos políticos e religiosos deturpados, ideias que movem a humanidade para um abismo sem fim de dor e destruição. Ele também relatou que existiria um homem que tomaria o poder do governo norte-americano e que daria início a todo o confronto nuclear. Não se sabe o nome desse indivíduo porque o registro foi apagado, teria sido apagado pelo menos. No entanto, manter a democracia era o melhor jeito de evitar a posse desse ditador do dogma. Com o futuro incerto, toda a humanidade está em risco, portanto o ideal seria manter dois ideais em mente: compaixão e consciência. Essa foi a mensagem que o alienígena deixou antes de se ter mais notícias sobre ele e sobre o que as forças armadas fizeram com a sua passagem no passado. Ele conseguiu fugir, teria sido abatido pelos militares, ficou preso sem dar mais respostas. Tudo isso é um enigma, já que os documentos sobre a entrevista foram escondidos e permanecem até hoje sem ver a luz do dia. A única coisa que sobrou foram esses vídeos sem um corte final. O projeto Blue Book. Vocês acham que tudo isso é muito plausível, família? Bom, a bizarra entrevista alienígena chocou a internet quando foi lançada no YouTube por um pequeno canal chamado Minithings. Os vídeos atingiram milhões de visualizações e foram lançados no espaço de 5 anos ali, de um para o outro. A questão é que a entrevista é sim toda montada. A criação foi feita por um diretor de filmes e produtor chamado Aristomenes Sirbas, em sua produtora pessoal chamada Minithings Production, que posta coisas de efeito especial no YouTube como uma espécie de portfólio. A entrevista, no entanto, traz mensagens bem fortes de diversos registros ufológicos coletados ao longo de vários anos. Meio que ele juntou tudo que realmente aconteceu e criou ali essas cenas incríveis, por sinal, né? Sem contar que meio que mostra a realidade da humanidade, né? Em querer buscar respostas pra tudo e querer, sei lá, dominar tudo que a gente não consegue de fato. Por isso, compaixão e consciência precisam ser pregadas para um equilíbrio maior. Do contrário, poderemos ter um fim trágico em muito pouco tempo de fato. Isso aí talvez o humanoide fictício aí não estava mentindo, viu? Então é isso, família, coloca nos comentários o que você achou desse caso. E é claro, né, a gente se vê no próximo vídeo. Então, um abraço e até lá!